Vamos lá falar sobre desejo. Eu quero começar trazendo outra frase aqui para vocês. Eu gosto muito dessa frase porque mostra, de novo, como o desejo do ser humano está inerentemente voltado para o próprio umbigo desde o início da humanidade. Se o Jonatas estivesse aqui, ele me corrigiria quantos milhares de anos tem o livro de Gênesis, mas eu não sei. Deve ter uns 3.000 e cacetada. E o mais interessante é que, por que eu pego esse pedacinho de texto? E por que ele é tão importante para mim, sob o ponto de vista do meu trabalho, como redator, como influenciador? Porque é o momento em que o ser humano ele é conduzido até uma ação. Essa ação não é uma ação muito boa. Quando o ser humano come a maçã, quando ele se torna desperto e consciente em relação ao bem e ao mal, Deus fica bravo. Eles se envergonham e se escondem. Deus, procurando Adão, o encontra, cheio de folhas, escondido em algum lugar. E Deus fala: o que você fez? Você comeu a maçã, não é? E a primeira coisa que Adão diz, respondendo Deus, quando ele pergunta se ele comeu a maçã, foi: a mulher que você me deu, ela que me deu a maçã para eu comer. O ser humano, ele é inerentemente egoísta, sob o ponto de vista de que ele busca, quase sempre, em primeiro lugar, o próprio prazer. E ele também é construído para terceirizar a culpa. E vocês, como redatores, devem estar conscientes dessas duas características. Eu vejo muito redator publicitário errando no começo da sua carreira, porque ele quer vender o benefício do seu produto, aqueles chamados benefícios globais, a paz mundial, o bem de todos os seres, o bem da sociedade, o bem de todos os irmãos. Esse tipo de texto, ele funciona muito bem para assessoria de imprensa. Geralmente banco pega e cria esses textos, mas para convencer pessoas a comprarem coisas, esses textos não são os melhores. Sempre que vocês tiverem dúvida, quando eu falo não existe hack, é mentira, existem 2 hacks. O primeiro, sempre que você tiver em dúvida, crie benefícios que dialoguem direto com o interesse mais egoísta da sua audiência. Se você tiver peito suficiente, maturidade suficiente, quase sempre o brasileiro é convencido por: cara, você vai mesmo enriquecer. Ainda que você trate desse argumento com menos vulgaridade, olha, você vai enriquecer se você trabalhar, se você se esforçar, se você replicar, se você for capaz de sustentar esse horizonte de 5, 6, 7, 10 falhas, se você estiver disposto a fazer tudo isso por 10 anos, mas a promessa que sustenta o lead durante o processo de qualificação da régua é: você vai enriquecer. Você vai resgatar o seu casamento e você terá um casamento fantástico, como se fosse possível. E o outro ponto é: lead que sente muita culpa não compra. Então faça uma bela campanha baseada em ganância e em medo. Existe um livro que eu gosto bastante, eu li em 2008, do Richard Dawkins. Para quem acha que eu não leio autores ateus, eu gosto muito desse livro, O Gênio Egoísta, do Dawkins. É um belo livro para copywriters também. E ele tem uma frase que mexeu muito comigo, está logo no primeiro capítulo do livro, que é: nós somos uma máquina que foi desenhada para sobreviver. A ideia do gênio egoísta é que a última forma de seleção natural é construir um apanhado de moléculas e genes feitos para simplesmente se reproduzirem, e que para isso nós tomaremos as decisões mais egoístas possíveis. Algumas decisões são muito feias e politicamente extremamente incorretas. Elas vão contra, inclusive, axiomas e verdades que hoje, na nossa sociedade cristã, nós temos como atitudes muito feias. Por exemplo, você não sentir atração sexual por pessoas com deficiência física.
Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é uma grande programação com milhões e milhões de anos que está sempre te jogando a parceiros que não possuem deficiência têm mais chance de gerarem prole sem deficiência, porque seu gene não sabe o que é hereditário ou não. Então ele está sempre em busca do parceiro mais forte, da mulher com determinado padrão de corpo, que induz você a pensar que talvez ela seja mais fértil. E é por isso que homens preferem mulheres jovens, e é por isso que mulheres preferem homens melhores posicionados dentro da tribo. Ainda que vivamos em uma cidade, ainda é uma tribo. O que isso tudo tem a ver com copywriting? Dentro da nossa filosofia de trabalho, a nossa copy só fala por lead. Toda a sua campanha, todo o seu discurso, toda a sua narrativa, a partir do momento que o lead chegue na sua página, chegue na rede social do seu influenciador ou na sua própria rede social, você fala apenas com ele. Você fala apenas dos desejos dele, dos medos dele, conta a sua história, desde que a sua história se relacione com os desejos dele. Não adianta você estar produzindo uma campanha para um influenciador que faz treinos de alta intensidade, HIIT, e que ele espreme o seu treino ali em 20 minutinhos, e é ótimo, porque você tem um monte de argumentos, é para você que não tem tempo, você pode fazer da sua casa, não precisa de equipamentos caros, você não tem desculpa, você pode estruturar isso dentro de uma rotina de dupla jornada, você pode fazer isso enquanto seus filhos estão jantando ou vendo televisão, desde que você não seja contra as telas. Mas em nenhum momento você deve abrir a janela para a dúvida. Olha, eu vou aqui também falar sobre outros profissionais que não recomendam o HIIT. Eles não têm espaço ali. E você não deve, nunca, dar espaço para clientes que compraram o seu produto e que não gostaram dele. A primeira pergunta que me fazem é: Ícaro, quando eu estou no meio de uma campanha e vem comentário negativo, o que eu faço? Você apaga e bloqueia. Ah, mas ele não tem o direito de estar lá, o comentário não foi tão ruim. Você apaga e bloqueia. Porque existe um efeito de incentivo, onde, diante de 2 ou 3 comentários negativos, as pessoas se sentem incentivadas a comentarem mais. Primeira regra de qualquer controle de dano é: você apaga e bloqueia, deixa apenas os comentários bons. Por quê? Porque todo ser humano está em busca, uma busca egoísta, naturalmente egoísta, e talvez se você estiver pensando em São Francisco de Assis ou Santo Antônio, santos são exceções. O ser humano está numa grande jornada egoísta, e dificilmente ele vai assumir 100% das culpas. Então, quando nós estamos falando da ciência do desejo, nós estamos falando basicamente em prometer e dialogar apenas em cima dos desejos primários do seu lead, e é por isso que deve existir um trabalho de persona para você entender exatamente o que a sua persona quer, o que ela não quer. Nós vamos falar também sobre como afastar as coisas que eles não querem. Não dar espaço ao pensamento dissonante. A democracia não funciona dentro do copywriting. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, onde ele fala: minha empresa se tornou bilionária porque aqui vivemos numa ditadura. Eu decido para onde a gente vai. As pessoas me seguem, elas estão felizes porque elas estão ganhando dinheiro com isso. Aproveitando e abrindo um parêntesezinho antes disso. Você como copywriter não vai necessariamente dar tanto espaço assim para o seu expert decidir junto com você para onde vocês estão indo. Ai, cara, eu não quero que você fale assim. Eu quero que você deixe esses comentários negativos, porque, sabe, se você apagar, as pessoas podem ficar bravas. As pessoas podem fazer hate em outro canto. É importante que vocês tenham espírito suficiente para falar: olha, essa é a decisão, esse é o plano, vamos seguir. E ali a gente cai em toda aquela questão do desenvolvimento e da gestão das pessoas que compreendem hoje o seu lançamento. E as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo ao redor, se elas estiverem rumando em direção ao objetivo delas. Dentro do nosso mercado, desde que eu comecei, eu aprendi que existe um Big Four aqui dentro da internet.
São os 4 grandes mercados, os mercados mais lucrativos. E dentro do Big Four nós temos emagrecimento. Dentro do emagrecimento nós temos emagrecimento e ganho de massa muscular. Emagrecimento e saúde. Papito trabalha com isso, né? Você consegue perceber assim intuitivamente aonde está a diferença entre saúde e emagrecimento? Você consegue enxergar clientes diferentes, leads diferentes quando eu falo emagrecimento ou quando eu falo saúde? O Papito falou, ele está sem o microfone, que a grande parte chega pelo emagrecimento, mas na verdade eles estão buscando outras coisas. As pessoas chegam através do emagrecimento e elas chegam com aquela linguagem politicamente correta. Olha, eu quero emagrecer, mas assim, com saúde, de maneira equilibrada, de maneira moderada. Eu quero treinar, viu? Mas assim, eu não quero fazer tanto braço para não ficar com o braço tão forte também. E comida eu nem como tanto, 160 quilos, eu nem como tanto. As pessoas adoram se enganar. Adão, o que você fez com essa coisa aí? Você comeu essa maçã? Não, foi aquela mulher que me deu ali. E se você não estiver preparado para lidar com... Presta atenção nisso. Se você não estiver preparado para lidar com um lead mentiroso, a culpa é sua. Você não só tem que estar preparado para o lead mentiroso, como você tem que estar pronto para ouvir aquela mentira, entender que é uma mentira, identificar que é uma mentira e falar, tudo bem, deixa eu ajustar aqui minha copy, é verdade, não é caramba, você quer emagrecer, putz, com tudo muito equilibrado, você não come quase nada. Deixa eu te mostrar como a indústria do alimento cria tanta caloria fantasma que você não percebe, mas você está engordando sem saber. E a culpa não é sua. Lide com culpa não compra. Emagrecimento e saúde são completamente diferentes, porque pessoas que chegam buscando emagrecimento, elas estão dispostas a qualquer coisa. Inclusive a perda da saúde. Alguém aqui já foi bem gordo e emagreceu? Nós temos o caso do Leandro que fez bariátrica, não é? Você já foi... E você fez bariátrica ou emagreceu emagrecendo? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Isso não estava dentro do script. Eu tinha que comprar 4 camisas para dar as aulas. Camisa para o dia 1, para o dia 2, para o dia 3, para o dia 4. Eu comprei em 20 minutos as 4 camisas, entrei na loja, comprei 4. Eu nunca senti tanto prazer na vida em comprar uma camisa, pôr e falar, caramba, tá bom, dá para dar aula. E olha que eu nem fui tão gordo. Eu estaria disposto a abrir mão de qualquer saúde para ficar magro. Porque na minha cabeça, estar acima do peso me causava mais prejuízo do que qualquer relação com a saúde. As pessoas que chegam com a saúde como principal preocupação, elas chegam com outro objetivo. Geralmente são as pessoas que já chegam com quase nenhuma saúde, aí o cara já está com medo de morrer. Esse é o cara que ouviu do médico dele que ele estava mal há 15 anos atrás. Ele continuou fumando, continuou andando. Mas pô, estão no limite os exames, então estão no limite. Até o dia que dá um piripaque. Daí ele, putz, agora eu preciso me preocupar com a minha saúde. Dentro desses 4 grandes mercados, todas as pessoas, os 4 grandes mercados, saúde, você tem saúde, ganho de massa, perda de peso, são submercados que estão ali dentro, não é? Trabalhar e alcançar a sua independência através da internet. Todo tipo de negócio, desde trabalhadores autônomos, copywriters, gestores de marketing digital, influenciadores, social media, todo ecossistema digital. Investimentos. Tudo que se refira a ganhar, poupar, investir, especular. E relacionamentos interpessoais, casamentos, divórcios, conquistas, autodesenvolvimento, perder medo de falar em público. Esses são os 4 grandes mercados e maiores mercados mais rentáveis. Em todos eles, o ser humano é inerentemente egoísta e inerentemente terceirizador da culpa. Por que vocês estão aprendendo isso desde cedo? Porque se vocês não souberem ouvir as desculpas, contornarem ela, botarem a culpa em outra pessoa e seguirem no processo de venda, vocês vão sempre perder o cliente aqui. Você engorda 100% por culpa sua.
Você não fala com as pessoas, é só subir e falar. Frustra o lead, perde ele ao longo do processo. Para que você se mantenha intimamente ligado com o seu lead, é importante que você saiba que existem os 6 sentimentos, que eu falei no bloco passado. Mas os 6 sentimentos, eles dialogam com uma camada mais superficial do ser humano. Que é uma camada, basicamente, que preenche ele de prazer, ou que resolve as dores que ele acha que são as dores que de fato ele tem. Para você se relacionar profundamente com o seu lead, só existem 2 formas verdadeiras de desejo. A busca pela felicidade. Quando eu vendo um novo mercado, eu vendo a busca pela felicidade. Quando eu vendo mente blindada, eu vendo a busca pela felicidade. A busca pela felicidade que investimentos corretos podem te trazer lá na frente. Quando eu vendo cabeça de milionário, eu vendo a busca pela felicidade. A busca pela felicidade que uma vida equilibrada em dinheiro, carreira, relacionamentos te traz. Quando eu vendo a nossa revolução, eu vendo busca pela felicidade. A busca pela felicidade através de uma vida construída e equilibrada sob fundamentos do estudo, do trabalho, do desenvolvimento humano, do casamento, do relacionamento, da criação dos filhos. É muito mais fácil desenhar produtos com a forma pura de desejo busca pela felicidade. Eu recomendo que vocês, alunos que estão começando agora, vocês que estão aqui, que estão assistindo em casa, que vocês desenhem as primeiras 20 campanhas de vocês quase sempre focadas em busca pela felicidade. É mais fácil, é mais leve, é mais tranquilo, é menos complexo. A busca pela felicidade, ela será quase sempre em última ratio, na última de todas as instâncias. O que Nelson Rodrigues dizia, comer, beber e fuder, o meu cachorro faz muito bem, as pessoas basicamente estão muito confortáveis com essa busca. Né? Busca pela felicidade é fácil. Agora, existem os produtos que dialogam com medo da morte. Vou te dar um exemplo. Voltando novamente a um produto de saúde. Você pode falar para o cara que, a partir do momento que ele ajuste a saúde dele, ele vai viver mais, se sentir melhor, se sentir mais livre, resgatar o vigor da sua juventude, na medida do possível. Você pode falar para ele, cara, você morrerá, e seus filhos não terão assistência. Não precisa ser muito experiente para perceber que é muito mais complexo você lidar com essa segunda parte. Por quê? Porque é que nem tentar educar uma criança, quando você fala, se você tocar nisso daqui, eu vou te bater. A criança vai lá e toca. E agora você tem que bater nela. Quando você fala para alguém, você vai morrer e seus filhos não herdarão nada. Qual é o próximo discurso que você tem para trabalhar com esse cara? Você atirou 100% da sua força de venda no primeiro contato. Só que funciona pra caramba. Medo da morte. O Brasil virará a próxima Venezuela. Se você não proteger sua capital, você vai perder tudo. Tudo lhe será tirado. Brasil Paralelo tinha muitas peças do Congresso baseadas em um medo da morte. O inimigo é espreita. Se não houver impeachment, não haverá mais nada. Se não houver impeachment, acabou tudo. Será que tinha acabado mesmo? Eu não faço a menor ideia. Mas você vende um grande argumento, um argumento agudo, um argumento derradeiro. Geralmente você finca o pé. Alguém aqui trabalha com produtos voltados à criação, educação de criança? Medo da morte é muito bom. Substitua a morte pelo fracasso nos filhos. Você pode falar assim, se seus filhos se viciarem em tela, eles terão todo o ciclo de aprendizado prejudicado. E aí você não vai conseguir correr atrás. Isso é um tremendo medo de morte. É o medo da morte da vida saudável do filho. A mulher mãe, ela reage muito ao medo da morte, ao medo do fracasso. A morte do filho desejado. Quando ela olha, ninguém olha o filho e fala, nossa, esse daqui vai ficar até os 36 no MBA, morando na minha casa, sem saber o que fazer. Você olha para o moleque e fala, vai ser médico. O moleque está lá, batendo a cabeça na parede, vai ser médico, é tão inteligente esse menino. Se deposita uma... Minha sogra faz isso, olha o Mateus está lá, quebrando tudo. Vai ser médico esse menino. Eu falo, vai estar na FEBEM. Então o medo da morte, ele não é da morte propriamente dita.
Pode ser a morte do casamento em si. Nós temos um grande mercado que ainda não foi explorado no Brasil. E é engraçado porque existem uns delays assim no Brasil. Existem pouquíssimos produtos sobre casamento, união, criação de crianças. Inclusive eu tenho um direct que eu mandei para o JP que eu falei assim, cara, eu acredito que os próximos grandes influenciadores do nosso mercado dos próximos 10 anos serão pessoas que ensinam a criar crianças. Porque essa geração não sabe criar, os problemas ainda são muito mascarados, porque as crianças são muito pequenininhas, mas daqui a pouco elas vão chegar. Produtos como masculinidade, eles podem ser trabalhados com medo da morte. O medo da sua morte, socialmente falando. O medo da ausência da coragem, da morte da postura, da morte da atitude. Produtos que visam trabalhar o profissional voltado a dentro da indústria. Tem muita gente, é que vocês são todos autônomos como eu, vocês não têm ideia do quanto que essa galera que trabalha em consultorias, em bancos, compram produtos para desenvolvimento de carreira. O cara compra um produto para aprender a falar com o chefe dele, a negociar o próprio salário, a negociar o próprio aumento, a criar o currículo perfeito. O medo da morte pode ser utilizado em todos eles. Estejamos falando sobre a busca pela felicidade, estejamos falando sobre o medo da morte, o mais importante é que, essa frase é do Russell, a transformação é o maior mercado do mundo. Todos nós estamos no mercado de transformação. E a sua função como copywriter, saber que mesmo que você esteja lidando com um cliente, o meu cliente é uma influenciadora que tem uma marca com 3 cores de esmalte. Ai, cara, nossa, medo da morte para essa menina, né? Ela só tem o nude, o vermelho e o branco. Vou conquistar o quê? A sua obrigação como copywriter é transformar o ato de utilizar esses produtos, uma maquiagem ou um esmalte, numa vitória sobre tantas coisas que essas moças fazem todo dia. A Luana está aqui. A Luana sempre fica pintando a unha e falando que quando ela está com a unha pintada, ela é capaz de vencer o mundo, alguma coisa assim. Se tivesse uma linha de esmalte, ia vender pra cacete. Daqui a pouco você vai ter. É isso, o cliente sempre está pedindo. O que separa o copywriter de R$2.000 do copywriter de R$2 milhões é a capacidade que ele tem de fazer você entender que tomar café é uma vitória. Tomar café te prepara para conquistar todas as coisas. Todos nós estamos no mercado de transformação. Não é a sua primeira obrigação, mas está entre uma das 5 ou 6 obrigações, sentar com o seu cliente e fazer uma reunião onde vocês definirão qual é a grande transformação que o produto de vocês oferece. Por mais simples que ele seja. Eu sei que quando vocês veem produtos como o Guerrilla Whey, ou fórmula de lançamento, ou o próprio novo mercado, fica muito óbvio enxergar a transformação. Mas existem grandes transformações em produtos muito mais modestos. Modestos sob o ponto de vista da promessa. Existem 2 mecanismos. Existem 2 mecanismos que potencializam muito a formação desse grupo inicial. Esse grupo inicial é o primeiro conjunto de clientes, um número mínimo de clientes viável, capaz de criar uma tribo, interagir com você, serem evangelistas do seu próprio produto, indicarem seu produto no boca a boca e criarem uma quantidade mínima de clientes satisfeitos que são capazes de gerarem os depoimentos necessários, criarem uma cadeia de comentários positivos em qualquer post que o seu expert faça. Qualquer post de feed que eu faça sempre terá 550 comentários positivos. 550 comentários positivos me criam uma tremenda autoridade, me blindam contra críticas. Mesmo que eu esqueça de apagar alguma crítica, ela está diluída sobre um oceano de comentários positivos. Alguém que caia lá perdido na página, ela já encontra uma página grande, crescente, com a quantidade de comentários positivos.
Quando eu preciso de depoimento, seja para ações isoladas, seja para campanhas regulares, que todo mês, todo trimestre eu repito, eu sempre tenho pool de depoimentos prontos para serem utilizados. Tudo isso se faz através da exclusividade. Tudo isso se faz através dos mecanismos de competitividade. Quem aqui é mãe sabe o que eu estou falando quando o assunto é mecanismos de competitividade. Mãe está sempre competindo contra a mãe quem está criando filho melhor. Meu filho falou com 3 anos. Nossa, meu filho falou com 2,5. Meu filho estava tocando Mozart com 8 meses. Eles estão sempre competindo. O mecanismo de competitividade, ele serve para o seu cliente perceber que após todo o sofrimento, valeu a pena. Sabe qual é um grande mecanismo de competitividade, papito, quando é o teu mercado? O tamanho do braço e do peito do cara na academia. Ele está sentindo dor para fazer supino, supino, supino. Ele está olhando os caras do lado, está percebendo que ele está ficando maior. Está valendo a pena. Dentro de uma academia, dentro de um dojo, a faixa que você está usando. Faixa branca ficou 3 anos para trocar de faixa. Acabou de colocar a faixa azul, ele já olha, e aí, sua faixa branca de merda? Se apartou. Por que é importante? Porque seu cliente vai... Se o seu produto é bom, e se o seu produto lida com transformação, fatalmente ele vai doer. De uma forma ou de outra. É um saco assistir às aulas de 1h30 do Novo Mercado. Cansa. Mesmo que você leia o resumo, você tem que ler. Se você não tiver mecanismo de competitividade, para você olhar e falar, nossa, eu estou melhor do que aquele cara que comprou aquele curso que ele nem precisa estudar tanto, o teu lead desiste. Como você não tem mecanismos de competitividade físicos na maior parte dos produtos, é importante que você desenvolva isso. Como, por exemplo, quando a Luana mostra as unhas pintadas. O que ela faz? Ela força as mocinhas que acompanham ela a também postarem as unhas pintadas. E as mocinhas que postam as unhas pintadas, elas se sentem melhores por terem postado isso. Porque elas estão realmente preparadas para dominar o mundo. E aquelas que não estão fazendo isso, elas pensam, pô, quero fazer isso também. Quero fazer isso também porque eu quero participar desse grupo. Esses mecanismos eles são muito importantes para diminuir churn de cliente. Por fim, eu quero trazer para você um conceito que ele é muito comum quando a gente fala de marketing. Marketing clássico, que é aquele marketing que nós aprendemos na faculdade, não é? Que é o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Você, como copywriter, você tem o seu próprio AIDA. E nós podemos falar mais sobre isso. Inclusive aproveitando o tempo do Q&A. Você, copywriter, tem o seu próprio AIDA. Cada etapa do AIDA é um momento distinto, é um momento diferente da campanha. Atenção. São basicamente os anúncios onde você faz uma promessa abstrata chamando o lead para participar de algum evento. Você precisa ter momentos de atenção. Você precisa ter discurso de topo de funil. Você precisa ter anúncios de... Cara, se você está vendo esse anúncio, significa que você já pensou em trabalhar com a internet, não é? E se eu te dissesse que é possível ganhar salários de 6 a 8 mil reais trabalhando da sua casa? Está interessado? Arrasta para cima e assiste uma aula que eu reservei para você. É preciso disso. Eu tinha vergonha disso durante muitos anos. Só que eu não consigo atrair o grande público a não ser com promessas abertas. Eu tenho 15 segundos no story para chamar a atenção de alguém que nunca ouviu falar sobre HIIT. Eu não posso começar falando sobre os aspectos do HIIT, como a alta intensidade permite que você, durante 48 horas, tem 15 segundos. Mas quando eu trabalho um anúncio sobre o horizonte de atenção, o que eu estou fazendo? Você já imaginou entrar em forma gastando apenas 20 minutos por dia? Pois é, eu te garanto que é possível. Chamei a atenção. O interesse. Eu sempre falo que o interesse
O interesse é a grande responsabilidade do copywriter, porque é a capacidade que ele tem de conscientizar o seu cliente de que é importante postar todo dia. É importante postar todo dia. É importante fazer feed todo dia. E cara, mas você não faz. Você não sou eu. Eu sempre recomendo para as pessoas que postem todo dia. A não ser que você tenha uma capacidade de produção de conteúdo como eu tenho para fazer aqueles stories, não ignore os feeds, cara. Antes da minha conta cair, eu estava postando Reels pra caramba. O maior arrependimento da minha vida foi não ter postado Reels antes. Porque estava alcançando... Tinha um que tinha 2 milhões de visualizações. O conteúdo que eu faço e deixo lá, ele vai rodando. Qual foi o Reels que mais funcionou? O Reels do amigo de verdade não é aquele que te chama para sair. Amigo de verdade compra o seu produto. Todo mundo tem um amigo de verdade. Todo mundo gostaria que o amigo comprasse as coisas. Esse é o que viraliza. Aqueles que falam de copyright impropriamente são vistos muito menos. Desejo. Desejo é o momento onde você é capaz de transmitir para o seu cliente, naquelas campanhas específicas, um nexo de causa que alia a compra do produto que você está ofertando, a transformação que ele pretende. Quando eu peguei no YouTube e fiz as campanhas da grande retomada, no que eu estava trabalhando, basicamente desejos. Capítulo número 2, profissões do futuro. Olha, pessoal, essas são as 10 profissões que mais vão crescer. Elas estão pagando salários de 10 a 20 mil reais. Essas são as profissões. Aqui estão os mercados. Você gostaria de ter um salário desse? Você gostaria de trabalhar na sua casa exercendo essa atividade? Você gosta de escrever? Tem essas profissões. Você gosta de desenhar? Tem essas profissões. Você tem um perfil mais técnico? Tem essas profissões. Você é gestor? Tem essas profissões. Você gostaria de saber mais sobre isso? Você gostaria de participar desse mundo que não para de crescer? Você gostaria de participar desse mundo de 90% das empresas vão investir mais nos próximos 10 anos? Eu tenho uma escola sobre isso, que custa R$ 79,90. Falar que HIIT emagrece, ou te faz colocar em forma, é pobre, perto da possibilidade que você pode fazer de pintar aquela imagem, de criar a big picture, forte o suficiente para falar para o cara. Eu gosto muito da maneira que, é nessa hora que a Ana fala, nossa, Iker, a sua autoestima é incrível. Eu gosto muito da maneira que eu trabalho emagrecimento. Quando eu falo, você não vai emagrecer, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais rápido, você vai ficar isso, vai ter mais segurança, vai correr dos seus filhos. Eu falo, nossa, porque falar só que você vai emagrecer não é o suficiente. A pessoa tem que entender por que ela está emagrecendo. A pessoa tem que entender que quando ela estiver mais forte, ela vai vestir uma roupa qualquer e ela vai se sentir mais capaz de dar uma aula aqui para um monte de gente. E ele não consegue imaginar isso. Ele não consegue viver isso. Então o que é que você tem que fazer? É a sua obrigação desenhar esse quadro para ele. E por fim, ação. Ação para o marketing é aquela ação meio xoxa, do pitch de vendas, da propaganda que aparece. Quando nós estamos falando em AIDA para o copywriter, nós estamos falando de ação daquele jeito que eu gosto e que eu já ensinei para vocês. Você fala por 98% do tempo e você vende por 2%. Mas quando você está nesses 2%, você vende o tempo todo. É hora de ligar todos os anúncios, é hora de fazer 1/3 dos stories só sobre isso, é hora de usar 3 ou 4 arrastas para cima todos os dias, é hora de fazer live e colocar o link de compra fixado nos comentários. E existe uma jornada que você traz o cara lá da atenção. Cara, se você está vendo esse anúncio, significa que você já pensou em trabalhar pela internet, não é? Alguns meses depois, esse cara vai estar numa live sentado, ouvindo sobre as profissões do futuro e vou falar. Existem 2 caminhos. Gastar 150 mil reais numa faculdade ou pagar R$ 79,90 e começar agora com os melhores professores do mercado. Eu só precisei de tempo para levar o cara de um lado até o outro.